Olá pessoal, nessa terceira aula de transferência de calor, nós trataremos da equação geral da condução de calor. Então nós vamos partir de um volume de controle infinitesimal para a dedução da equação diferencial geral da condução de calor. Isso para coordenadas cartesianas. Depois vou também apresentar a equação geral para coordenadas cilíndricas e esféricas. E também fazer simplificação para a condução de calor unidimensional em regime permanente sem geração de energia. Então, a equação diferencial geral da condução de calor ela vai ter solução analítica apenas para casos simplificados, como esse caso aqui unidimensional em regime permanente. Para casos mais complexos, casos bi ou tridimensionais e transientes, as soluções são geralmente obtidas de métodos numéricos. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de deduzir a equação geral para a condução de calor, também conhecida como equação geral da difusão térmica, entender o significado físico de cada termo dessa equação e também obter essa equação simplificada para condução unidimensional em regime permanente. Então, partindo da dedução da equação geral da condução de calor, então a gente vai deduzir a equação geral para coordenadas cartesianas, que é mais fácil, mais simples de entender. Depois, generalizar para as outras os dois termos de coordenada, cilíndrica e esférica. Então, a temperatura vai ser função de x, y, z e do tempo. Então, a gente vai considerar o volume de controle infinitesimal, dimensões ΔX, ΔY, ΔZ, onde vai estar ocorrendo condução de calor. Apenas condução de calor. Então aqui, exemplificando, o volume de controle cúbico. A expressão geral do balanço de energia é dada por o acúmulo de energia no volume de controle, que é um termo volumétrico. Tem que ser igual ao fluxo líquido de calor, ou seja, o saldo do fluxo que entra e o que sai através das superfícies, mais um termo de geração de energia, que também é volumétrico. Então vamos analisar termo a termo. Termo 1 é um termo volumétrico. Então, o acúmulo de energia vai ser dado pela variação de energia total no volume de controle no tempo, multiplicado pelo volume. Como a gente está trabalhando com um volume de controle infinitesimal de dimensões ΔX, ΔY, ΔZ, multiplicar aqui essas três dimensões, a gente tem o volume desse volume de controle infinitesimal. Posso escrever o termo E, volume de controle, como ρ, a massa específica, capacidade térmica, vezes a temperatura. Se a gente analisar as dimensões só para garantir, como é um balanço de energia, vou ter aqui, derivada no tempo, 1 sobre segundo, massa específica, quilograma metro cúbico, capacidade térmica, energia, massa, temperatura, e temperatura, Kelvin. Aqui o volume, metro cúbico. Então, Kelvin corta, metro cúbico, quilo. Sobra joule por segundo, ou watts, energia por tempo. Indo para o termo 3, que é o termo de geração também volumétrico, o termo de geração pode ser definido dessa forma. A taxa de energia gerada vezes o volume, sendo que o E de geração, o E bolinha de geração, é uma variável em watts por metro cúbico. Por exemplo, se tivesse uma resistência elétrica dentro do volume de controle gerando uma energia por unidade de volume. Já o termo 2, que é o termo relacionado com o fluxo de calor, ele depende do balanço da condução em cada face, em cada direção. Então, já que o fluxo térmico é vetorial, a gente tem que analisar cada eixo separado. Então, no eixo X, a condução em X vai ser a taxa de transferência de calor por condução em X vai ser o fluxo de calor em X na área normal ao eixo X. Então, exemplificando, seria as áreas coloridas aqui. Eixo X, então seria entrando pela área verde e saindo pela área vermelha. Então fica, que entra em X, Q de X, fluxo em X vezes a área, que é ΔY, ΔZ, área normal eixo X, e sai o fluxo na posição X mais ΔX, na mesma área.
Para o y, taxa de transferência de calor por condução y é igual ao fluxo y vezes a área normal em y. Então agora fica, né, relacionado com o eixo y, essas duas faces. Então entra fluxo em y, a área agora é ΔX, ΔZ, e sai o fluxo com uma variação infinitesimal ΔY, pela mesma área. Para finalizar, em Z, então taxa de transferência de calor em Z é o fluxo pela área normal em Z. Então tem a entrada no fluxo em Z, ΔX, ΔY, área normal ao eixo, e sai fluxo Z mais ΔZ, ΔX, ΔY. Então o que importa aqui é o balanço, né? É o fluxo líquido, ou seja, o que entra menos o que sai. Então para o eixo X e Y a gente vai ter, para o eixo X entrou Q de X e saiu Q de X mais ΔX, a mesma área, coloquei em evidência. Mesma coisa para o Y, mesma coisa para o Z. Ou seja, a gente voltar à equação geral, que é, né, acúmulo é igual ao fluxo líquido mais a geração. A gente viu lá que o acúmulo é dado por essa expressão, derivada no tempo de ρCt, vezes o volume. O fluxo líquido então vai ser a soma para cada direção. E o termo de geração de energia. Juntando tudo numa equação só, fica nessa expressão aqui. Então, acúmulo, os três termos do fluxo, x, y, z, e o termo de geração. O que dá para fazer aqui então? Dá para simplificar, para eliminar as dimensões do volume de controle, que é o ΔX, ΔY, ΔZ. Dividir a equação inteira pelo volume, o primeiro termo fica. Cancela ΔX, ΔY, ΔZ, fico só com a derivada no tempo de ρCt. Primeiro termo do fluxo no eixo x, vou cancelar, né, o termo ΔY, ΔZ, vai sobrar o ΔX no divisor. Portanto, fica com esse termo aqui. Fluxo em x menos fluxo em x mais ΔX dividido por ΔX. Para o y, mesma coisa, sobra o ΔY embaixo. E para o z, vai sobrar o ΔZ embaixo. Já o termo volumétrico, cancela todo o ΔX, ΔY, ΔZ, sobra só a taxa de geração de energia. Ou seja, né, a gente tem a equação dessa forma, então. Variação no tempo, o acúmulo, vai ser dado pela soma aqui dos fluxos, mais o termo de geração volumétrica. O que dá para fazer aqui? Inverter os termos de fluxo, escrever eles inverso, colocar um sinal negativo na frente. Se a gente inverter, a gente vai obter uma definição da derivada. Então, a derivada de uma função y em função da função y em x é dada, né, por y em x mais ΔX menos y de x dividido pelo intervalo. Então esses termos aqui vão ser derivadas do fluxo em função da coordenada, da direção ali. Portanto, tomando o limite ΔX, ΔY, ΔZ a zero, esse termo aqui vai representar derivada do fluxo em x no eixo x, esse termo aqui, derivada do fluxo y em y, e o terceiro, derivada do fluxo em z na direção z. Todos são negativos, então passo negativo para frente para colocar em evidência. Chegando nessa expressão, ainda não é a expressão final. É interessante a gente expressar como uma derivada que está levando em consideração a variação da condução no espaço e no tempo, por isso até, né, da derivada parcial aqui. É interessante transformar os fluxos aqui em função da temperatura, para ficar ao lado esquerdo e direito da expressão relacionada com a temperatura. Então, pela lei de Fourier, no eixo x, o fluxo é dado por menos k, o gradiente da temperatura no eixo x, ΔT, ΔX. Por y, gradiente em y, e para z, gradiente em z. Então, se a gente substituir essas expressões aqui na equação geral, a gente vai ter, né, para o x, substituir aqui, né,
Fica então a derivada parcial em dx, d sobre dx. Abre aqui, substitui a lei de Fourier, a condução por eixo x, mais o termo do eixo y, mais o termo do eixo z. Como tem o negativo que aparece na expressão de lei de Fourier, para corrigir, né, o sinal aqui do delta, já que a condução sempre é da temperatura maior para menor, o negativo de Fourier com o negativo do balanço acaba ficando positivo, os termos. Então a gente tem a equação aqui geral, dada por variação da energia no tempo, né, que a gente expressou em ρct, igual a soma da derivada dos fluxos mais energia gerada. Então essa é a equação geral da condução de calor para coordenadas cartesianas. O que dá para fazer, como a gente vai trabalhar com casos mais simplificados, né, já que uma expressão dessa forma que não teria solução analítica, variando nas 3 coordenadas além do tempo, a gente vai simplificar e trabalhar com casos permanentes e também unidimensionais. Além disso, a gente vai poder tratar as propriedades térmicas constantes. Então, para esses casos, condutividade térmica massa específica e capacidade térmica constantes, vão ser baseadas numa temperatura representativa do processo, o termo ρc vai para fora da derivada, bem como a condutividade. E daí eu posso juntar as derivadas parciais aqui, então fica uma derivada de segunda ordem para a temperatura no espaço. Então, vamos chegar então nas expressões gerais, na forma que a gente vai usar. Considerando então ρc e k constante, para coordenadas cartesianas, né, x, y, z, eu tenho a expressão dessa forma. Uma simplificação adicional que poderia ser feita é passar isso aqui dividindo para o lado direito. Então o termo ρc passa para o lado direito, fica k, ρc. K dividido por ρc, que é a definição do coeficiente de difusão térmica que a gente já viu na aula anterior. Então a equação poderia ser escrita dessa forma. Variação da temperatura no tempo é igual ao coeficiente de difusão térmica, multiplica, né, as derivadas segundas da temperatura no espaço, mais o termo de geração. Daí, generalizando para os outros sistemas de coordenada, a gente tem o sistema de coordenada cilíndrica. Nesse caso, que a temperatura vai ser função do raio, que é a coordenada que vai de zero do centro até o raio, metade do diâmetro no final aqui da parede. Coordenada θ, que é a coordenada tangencial, e a coordenada z, que é a axial, além de poder variar no tempo. Então aqui é só a conversão coordenada cartesiana para cilíndrico. Não vou cobrar essa conversão, a gente vai usar a equação geral simplificada. Então a equação geral é dada por essa expressão aqui. Então o termo do tempo, do acúmulo, não é alterado, nem o termo de geração, né, já que eles não dependem da coordenada aqui, espacial. Então o primeiro termo do lado direito que representa o fluxo radial, que é a variação da temperatura no raio. O segundo termo representa o fluxo tangencial, que seria se a energia estivesse sendo transferida em função aqui do espaço do ângulo, né? E o último termo, o fluxo térmico axial, desculpa. Por exemplo, se a parede de baixo estivesse aquecida e de cima não, então fluxos nesse sentido aqui. Além disso, tem o sistema de coordenadas esféricas. Daí aqui, qual que é a principal diferença, né? A gente não tem mais a coordenada axial. Vai ter duas coordenadas relacionadas com o ângulo. Então, a temperatura vai ser função do raio, por exemplo, do centro da esfera até a superfície dela, a derivada colatitudinal e a coordenada colatitudinal e a coordenada tangencial, que são duas relacionadas com o ângulo de referência, além do tempo. Aqui, de novo, a conversão do sistema de coordenada cartesiana para esférico, e a equação fica dessa forma. Então o primeiro termo, né, do lado direito, novamente fluxo radial, aqui a dependência
já é ao quadrado. Então, gradiente da temperatura no raio. O segundo termo relacionado com a latitude. E o terceiro termo, o azimutal. Então, dois termos relacionados com o ângulo do sistema de coordenadas. Então, as soluções analíticas vão ser obtidas apenas para casos simplificados. Casos mais complexos, tridimensionais, variando o tempo, precisa de ser resolvido numericamente. Para os casos simples, as equações vão ficar de uma forma parecida. Então, vou começar simplificando aqui com um caso unidimensional, sempre regime permanente, para uma parede plana, sem geração de energia, com fluxo em x. Então, fluxo unidimensional em x. Se a gente partir da equação geral, sistema de coordenada cartesiana, considerando as propriedades térmicas constantes. Se o regime é permanente, termo temporal cancelado. Então, o termo do lado esquerdo, derivada de t no tempo, cancelado. Se é unidimensional em x, não tem gradiente em y nem em z. Como não tem geração, eu chego na expressão que k, derivado segundo a temperatura em função de x, vale zero. Ou seja, eu posso abrir, né, agora, como só depende de uma coordenada, escrever as derivadas totais, né, não mais a parcial, como estava antes. Eu posso também fazer uma última simplificação, que é passar o k para lá, vai zerar, então fica d dx vezes ΔT, ΔX igual a zero. Então, só guardando aqui a expressão, essa para parede plana. Se eu integrar essa equação aqui em x, eu tenho o perfil de temperatura, do ponto 1 ao ponto 2. No caso, simples, né? Vai ser uma, sem geração, vai ser simplesmente uma reta. Agora, condução unidimensional em uma casca cilíndrica, por exemplo, num tubo. Então aqui, né, coordenada radial do centro para a parede. Então, raio interno R1, raio externo R2. Temperatura 1 na parede interna, T2 na parede externa, o material tem condutividade K. Então, essa é a equação geral. Como é unidimensional em R, como se a condução fosse nesse sentido. Então, a temperatura 1 está maior que T2, e então o calor vai nessa direção aqui, né, de modo simétrico, em todas as direções, em todas, conforme aqui, né, ilustrado aqui, no raio, na coordenada radial. Então, termo permanente cancela, como é unidimensional em R, o termo tangencial e o axial também cancelam, além de não ter geração. Então, fico com esse termo aqui, termo radial, que representa então a condução unidimensional radial, né, uma casca cilíndrica. Seria o exemplo de um tubo. Novamente, integração da temperatura no raio dá o perfil de temperatura de uma parede até a outra. Depois, nos exemplos, tem os casos aplicados que a gente vai ver como que fica o perfil. Por último aqui, né, a condução regime permanente numa esfera, sem geração de energia novamente. Então, como se, novamente, né, apenas na direção radial, por exemplo, se tivesse a temperatura mais alta no centro da esfera em relação à superfície. Então, a energia vai ser transportada nesse sentido aqui. Pegando a equação geral, novamente, regime permanente, segundo e terceiro termo relacionado com o ângulo cancelado, só sobra o termo radial, né? Lembrando também que não tem geração de energia. Então, essa é a equação aqui simplificada, 1 sobre r quadrado ddr, r quadrado, gradiente da temperatura no raio, igual a zero, representa a condução na casca. A gente pegar as três equações que a gente acabou de ver aqui agora, comparar, a coordenada cartesiana, coordenada cilíndrica, coordenada esférica. Vai ver que as equações têm uma cara parecida. Esse K aqui eu posso escrever aqui para dentro, não tem problema.
para melhor comparação, né? Então, uma equação geral, a gente poderia escrever dessa forma aqui. 1 sobre R elevado a N, ddr, K, R elevado a N, gradiente da temperatura no raio igual a zero. Sendo que o N vale zero, e substitui o raio por x para a coordenada cartesiana, a gente volta para essa equação. Se o N vale 1, coordenada cilíndrica, e se o N vale 2, coordenada esférica. O importante é que a gente vai trabalhar com essas três equações aqui nos próximos exercícios. Nessa aula nós ficamos por aqui então. Na próxima vou apresentar então as condições de contorno usuais para a solução da equação geral da difusão de calor da forma simplificada. Então, até a próxima aula.